Nós vamos começar uma série de lives, né, para a gente poder discutir, para a gente poder entender um pouco mais, né, sobre os exames, né, se você estiver fazendo um concurso, né, para a gente explicar as competências, as habilidades, né, a gente vai aproveitar aí tá bom, Wagner? Boa noite, Bruna, boa noite. Então, a gente vai trazer para cada Eixo, quinta-feira, né? eixo. Cada eixo, a gente vai trazer os conteúdos, né, para a gente reforçar não só o ensino-aprendizagem, mas também para a gente fazer um debate com vocês, para a gente fazer uma discussão mesmo, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Nós vamos aqui fazer as nossas considerações. Podem fazer as intervenções que vocês entenderem que são pertinentes, pode fazer as perguntas que forem pertinentes, né? Fiquem bem à vontade, viu? Muito obrigado por ser Luciano, né, por estar sempre com a gente aí nessa pegada, né? Ele que prepara essas questões para nós aí, então é muito bom estar com ele aí. Vamos lá então, professor Luciano. Vamos lá. Hoje você até inova, hein? Tá até com duas telas, hein? Que chique, hein? É. Então vamos lá, né, pessoal? Eu fiz aqui duas telas, né, Amilson, mais para a gente já colocar um título. Mas olha que você estava falando há quanto tempo que a gente já se conhece, mas eu, em termos de internet, toda hora estou aprendendo alguma coisa, né? Aliás, não é só eu, né? Acho que todo mundo, toda hora está aprendendo. Mas uma coisa que me preocupa é que quando a gente compartilha a tela, a gente não vê o pessoal, né, se manifestando, levantando a mão, etc. Isso é um complicador. Mas a gente, um dia que alguém descobrir alguma coisa que pode fazer, nos ajuda aí a informar. Você sabe, Amilson? Não, né? Tá sem som. Não, não sei como é que Tá vendo? acho que o Wagner, a Bruna, acho que não sei, acho que eles sabem, né, Wagner? Como Sim. compartilhar a tela vendo também os participantes. Eu acho que não tem jeito, não, mas se souber, manda para a gente a dica. Você sabe, Wagner? Bruna, não? Tá bom. Gleice, Eu não? não sei não. Então não sabemos. Eu coloco boa noite, Boa professores. noite, Gleice. Eu logo no celular e no notebook. Deixo o celular ao lado no mudo e aí eu consigo ver as duas telas. Olha, tá vendo, Amilson? Mas aí você tem que ter um bom celular, né, bicho? Porque aí pelo celular eu consigo ver as mensagens, né, o que está acontecendo, mas Ah, acaba muito bem. dispersando um pouco também, né? E não dá interferência? Não, porque eu deixo no. Tem que ficar no mudo, né? Tem no silencioso total, No né? silencioso total. Então, assim, eu Uhum. uso o fone pelo notebook, a apresentação, e deixo o celular posicionado ao lado da tela. Aí eu Então, consigo ver se eu estou bem posicionada uhum. e o que as pessoas também comunicam, porque é muito ruim a gente ficar no escuro. Isso. A primeira vez que eu apresentei, eu me senti no escuro, né? Então, aí eu passei a logar no celular e no computador. Que bom. Boa dica. Ou então usar dois computadores, né? Quem puder usar, né? Vamos dizer, Sim, um mais antigo, que só abre só a tela, né? Pode entendeu? ser. Porque aí você consegue ver até, né, ver a tela e a gente também, porque você vai falando ali, vai falando isso, vai falando, né, sem horizonte. Eu faço assim. Já Obrigada. vale, já valeu a dica, viu, Gleice? Muito bem. Então, vamos lá, né, Amilson, a gente começar. É, Primeiro, cumprimentando novamente, né, Simone, Frederica, Adriana, Bruna, o Wagner, a Raíza Franci, Daiane, o Xará e a Gleice. Nosso braço direito, né, Gleice? Nosso anjo da guarda. Bem, eu tenho que comentar com vocês que, como nós estamos inovando, fazendo esses encontros agora, a ideia é que a gente aproveite esse momento para despertar
algumas ênfases específicas a cada momento. Então, hoje, por exemplo, nós estamos dedicados ao eixo 1. Então, o eixo 1 a gente não vai atuar com questões de contabilidade avançada, de auditoria, de tributos. Nós ficamos mais concentrados em contabilidade geral, ética. Então, nós selecionamos para o encontro de hoje 8 questões, sendo 3 do exame de suficiência do CFC de 2024.2, 3 de 2024.1, um do ENAR 2018 e uma da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul 2019. Votado nesse contexto de contabilidade geral. Tá? E eu vou apresentando aqui, nós fizemos uma sistemática de PowerPoint sucessivos, mas com a ideia de que vocês possam participar também e, desde já, convocá-los e convocá-las a se manifestar. Claro que se alguém já passou pela questão, já viu ela anteriormente, já sabe a resposta, o que nós pedimos é não indicar a resposta para os demais colegas, né? Para a gente criar uma espécie aí de momento de pensar qual que seria a resposta. E nossa posição, eu do Amilson, é de ajudá-los nessa interpretação, não simplesmente resolver a questão. Embora faça o nosso tempo, nós vamos ter toda uma sistemática de desenvolvimento para dar conta dessas 8 questões, ok? A primeira questão que eu estou mostrando para vocês envolve sobre ética. Agora sim eu vou compartilhar a tela. Como eu não estou com o celular ligado, então vocês vão me desculpar porque eu vou compartilhar a tela sem vê-los. E o Amilson vai nos ajudando aí, né, Amilson? Ok? Perfeito, Tá. perfeito, isso mesmo. Vamos lá. Primeira é uma questão do exame de suficiência do CFC do semestre passado sobre o Código de Ética Profissional. Questão 8. Vou reposicionar minha coisa aqui. Ok. Considerando o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 7, o contador deve estabelecer, por escrito, o valor do serviço e suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os elementos abaixo, à exceção de 1. Assinale-o. 4 opções, como é comum no Conselho Federal de Contabilidade. Letra A. O tempo que será consumido para a realização do trabalho. Letra B. A possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Letra C. O resultado lícito favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado. E letra D. A peculiaridade de tratar-se de cliente imprevisto. Então, esta é uma questão que obriga a saber sobre o Código de Ética Profissional. Né? Então, e nem sempre quem faz a prova vai lembrar do Código de Ética. São, se não me engano, mais de 26 itens, e muitos dos itens têm vários subitens. Mas então a gente pode olhar muito na formulação da questão. Eu estou repetindo aqui. O que seria interessante salientar na hora que está fazendo uma questão de prova? Primeiro, o que está sendo pedido, né? Ele está falando o item 7, claro que ninguém vai lembrar exatamente qual que é o item 7. Eu, por exemplo, não lembro, né? O Amilson, sim, porque tem a memória, sim, né? Não exagera. Tá. Então, lá, primeiro, o contador deve estabelecer por escrito o valor do serviço e suas propostas de prestação de serviço, à exceção de 1. Então, 3 aí são corretas, uma não é correta. E aí fica a ideia. Se a gente não lembra do Código de Ética, não vamos lembrar mesmo, né? Porque é muita coisa que eles podem pedir. Então, nós temos que entrar com a lógica. Então, cada afirmativa vai exigir uma certa atenção. Antes da gente examinar, eu fiz aqui
um cuidado que vocês têm que ter. Na hora que vai estudar ou vai consultar, sempre, se for, por exemplo, normas do CPC, normas brasileiras de contabilidade, consultar o próprio site do CFC. E lá, na hora que você digita lá a resolução, a norma, ela vem exatamente aqui. Eu fiz só uma capa, mas na verdade abaixo disso aqui ainda tem mais detalhes. Mas aqui o que importa, resolução em vigor, sim. Então, a norma brasileira de contabilidade do Código de Ética Profissional do Contador é a norma aprovada em 2019. É essa que eles vão solicitar, né? E, por sinal, teve pessoas que às vezes não sabem o que é NBC-PG. Significa Norma Brasileira de Contabilidade Profissional Geral. Então, específica para o profissional de contabilidade de atuação geral. Estabelece regras de conduta, deixa eu só relocar novamente isso aqui para não incomodar. Regras de conduta que os contadores devem seguir no exercício da profissão em assuntos relacionados à contabilidade. Tudo bem. Então, aí, vamos lá para frente. O que é que vocês acham? Qual que seria a resposta? E é bom frisar que sempre, tanto no exame de suficiência quanto no ENAD, em qualquer prova, né, professor Luciano, o código de ética vai estar presente com uma ou duas questões, com toda certeza, né? E é bem interessante que não precisa decorar ele, né? Em seu item 7, já nos foi dito, né, que o CFC não vai ter mais muito essas questões de decoreba, mas assim, da própria leitura da questão com calma, dá para a gente entender, dá para a gente responder, né? Do conhecimento e tal, né? Isso é importante vocês ficarem conscientes, né? E essa constatação, né, Luciano? Acho que é importante. Isso. E outra coisa também importante, quando eles falar, por exemplo, norma brasileira de contabilidade tal, com certeza o formulador da questão ele não vai colocar no texto, né, na proposição, uma coisa diferente do que está na norma. Sim. Porque né, ele não vai citar a norma lá numa proposição, colocando que está com outro termo, não? Provavelmente não, né? Sim. Aí pode até ser alvo de uma solicitação de cancelamento. Bem, exatamente. Então vamos lá. Das 4 opções, vamos começar com a letra A, lógico, né? O tempo que será consumido para a realização do trabalho. Vocês vão fazer alguma proposta, independentemente de ser contador. Vocês vão examinar, na hora de fazer a proposta, o tempo que você vai executar para fazer aquele projeto, aquela, né? Então, essa letra A, automaticamente, ela já estará incluída no estabelecimento de uma proposta, o tempo que será consumido. Você vai ter que propor para o cliente, isso vai demandar aí 1 mês, 2 meses, o que seja. Letra B, a possibilidade de ficar impedida a realização de outros serviços. Tem que ler novamente essa alternativa. Você está fazendo uma proposta. Essa proposta vai te impedir de realizar outro serviço, vai te dificultar de você fazer outras atividades. Então, você vai cobrar por esse tempo que você vai ficar impedido. Não é? Tem lógica? Tem. Né? Letra B tem lógica também. Letra C. O resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado. Será que você vai fazer uma proposta e vai apresentar para essa proposta uma probabilidade de um resultado? Ou seja, como contador, como contadora, você vai prestar um serviço. Você deverá estar no escopo do serviço que, com o serviço realizado, vai ter isso de resultado, não é? Então, provavelmente o resultado vai ser a favor do cliente, não ao desfavor dele. E essa questão do resultado lícito, ou seja, o resultado obtido licitamente. Obrigatoriamente, isso para o contador e qualquer outro profissional,
mas para o contador isso é essencial. Então, a letra C também está correta. Então, sobrou a letra D. Por quê? Pelo expurgo das outras três que nós vimos que estão na conformidade, mesmo não sabendo, não lembrando o item 7 do Código de Ética. E aí a gente vai questionar para ver se realmente essa é a letra D ou se nós fizemos algum juízo errado. Letra D. A peculiaridade de tratar-se de cliente imprevisto. A proposta para cliente. Peculiaridade de tratar-se de cliente imprevisto. O que é imprevisto? Contrário de previsto. Peculiaridade de tratar-se de cliente imprevisto. Será que o formulador da questão quis dizer o cliente que apareceu assim da noite para o dia, na frente sua, você não conhece, alguma coisa assim? Né? Na realidade, dava o que pensar, não dá? Não é mesmo, Amilson? Sim, e dá o que pensar, e a gente precisa entender até, né, quando a gente vai falar de ética profissional, quando a gente vai falar de contrato e tal, quer dizer, a A, B e C não tem nada de novidade, né? Vamos dizer assim, né? Essa D, pelo menos no chute, a gente teria que chutar a D, né? Se a gente não tivesse, né, Luciano, com uma dificuldade assim de interpretar, porque veja, o tempo, né? Claro que você vai fazer uma proposta, o tempo, a possibilidade, né? Porque é claro, né? E o resultado lícito, como o Luciano bem disse. E é muito interessante que o Código de Ética traz muitas variáveis. Você não pode fazer propaganda, né, marketing em cima do seu colega. Você não pode falar mal do seu colega. Não tem nada de novo nisso aí. Né? Nós não podemos falar mal dos nossos colegas. Né? Muitas questões que o Código apresenta. Né? Essa questão do imprevisto, cliente imprevisto, significa que leva a significar que um cliente que apareceu não estava previsto aparecer. Mas isto não obsta a atender um cliente novo, né? Na realidade, na hora de fazer, aí vem a questão. Por escrito, até coloquei em vermelho aqui, o valor do serviço. Isso. O valor do serviço. Entrará o tempo, sim. O tempo que você vai dedicar para esse trabalho, o tempo que você vai abrir mão de outros trabalhos que você já tenha, e a probabilidade de você ganhar com aquele serviço e levar para o cliente um resultado favorável, lícito para ele. A peculiaridade de tratar-se de cliente imprevisto é o valor de um serviço pode ser feito um valor menor ou maior, considerando se você já tiver um cliente na sua carteira, que você já fez vários trabalhos para ele anteriormente, então na hora de fazer o valor de uma proposta, você pode fazer um valor menor, considerando que ele já é um cliente da sua normalidade de atendimento. Então, esse cliente imprevisto é que chega mesmo a, como a Milson falou, a gente colocar a letra D. E vamos aí, nós temos que chegar mesmo ao código, não é? Vamos lá no código. Está aqui, ó. Valor, publicidade de serviços profissionais. O contador deve estabelecer por escrito o valor de serviços propostos por prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos: relevância, vulto, complexidade, o tempo, a possibilidade de ficar impedida a realização de outros serviços, resultado lícito, favorável, advirar com o serviço prestado, a peculiaridade de tratar de cliente eventual, habitual ou permanente. Então, eles substituíram eventual, habitual, permanente por imprevisto, que, na realidade, não é uma pegadinha, é uma terminologia que não está na norma. Então, é exceção, realmente. É isso, Amilson? Perfeito, né? Quer dizer, mesmo que a gente não, volta a dizer, né? Dar uma lidinha no código de ética é sempre importante, né? Dar uma verificada, né? Ele é fácil de leitura, né? Só até para a gente não incorrer na profissão, né? Para a gente não incorrer em nenhuma transgressão, né? Nenhuma situação de desconforto, né? Perfeito, perfeito, né? Alguém conhecia o código de ética? Alguém já vivenciou
onde que trabalha? Alguém já quer trazer alguma questão, alguma discussão sobre o código de ética, que já vivenciou? Vocês podem dizer como é que é essa ética, né? Se o contador está aí oferecendo produto mais barato, a gente encontra isso, né, Luciano? É, e o conselho tem um sistema muito interessante das punições, né? Vira que não vira, a gente escuta aí o edital punindo o contador X, Y, Z, né? Por ter ou, né, não atendido o código de ética, ele passa por uma suspensão, né, que é normal. Eu acho que é perfeito. É papel do conselho, né? E isso eu acho que favorece a nós, né? Claro que ainda nós não temos essa condição de, eu vejo muito isso, sabe? A gente acaba não querendo denunciar, a gente acaba ficando meio, né? Vou largar isso para lá, mas eu acho que a gente precisa começar. O código de ética, na realidade, querendo ou não querendo, é um código de ética. Igual, por exemplo, você entra numa empresa, você Claro, vai ter lá, a empresa tem o seu código, né? por que Que não? você assina lá no contrato de trabalho, obedecer o código de ética da empresa. Então, saber, ler o conhecimento. Agora, para quem já leu, ou quem não leu, né? Então, vamos considerar que vocês, a maioria, não leu, ou se leu só uma parte. É bem tranquilo o código, ele não proíbe, ele fala em coisas óbvias, como a mesmo falou. É tão óbvio não fazer coisa errada. E várias vezes se fala isso, né? Não fazer licitude. É lógico. Então, dentro dessa sequência de lógica, dá para realmente para trabalhar bem nessas questões de prova, trabalhar bem isso aí. Ok? Eu separei mais uma que também é sobre o código de ética, que é essa aqui. Vamos lá. Também de 2024.2. Engraçado, né? Pode aparecer tanto nas provas do Conselho quanto em provas de concurso que a gente conhece, código de ética sempre cai. Por quê? É papel do profissional ser ético, né? Nesse mundo tão conturbado igual hoje, igual o nosso, né, atual, ser ético é fundamental para a profissão, né? Qualquer profissão. Ok? Considerando, então vamos lá, questão 9. Considerando o código, já que nós já falamos muita coisa, a gente já pode ir mais direto. Em seu item 8, avalie se nas propostas para prestação de serviços profissionais deve constar explicitamente 1, 2, 3 e 4. Todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Estão corretos os itens ou 1 e 2, ou 3 e 4, ou 1, 2 e 3, ou 1, 2, 3 e 4. Então, vamos passar para um próximo slide aqui, para a gente só para dar sequência aqui. Na análise, o que está falando? Proposta de serviços profissionais deve constar explicitamente, ou seja, claramente, evidencialmente. Né? Todo o serviço cobrado individualmente, o valor de cada serviço, periodicidade, a forma de reajuste. Da mesma forma, a gente não vai lembrar, né, da norma, não vai lembrar dessa questão. Então, como resolver? E na leitura do que está colocando. Todos os serviços cobrados individualmente, dá dúvida nisso aí, não dá? Tem que detalhar todo o serviço cobrado individualmente. Por exemplo, vou fazer trabalho de consultoria, então vou especificar consultoria de tanto. Paralelamente, elaboração de parecer, tanto. Paralelamente, elaboração de uma projeção de resultados em função desse estudo. Então, tem que ser detalhado o serviço. É assim? Será que consta isso mesmo no Código de Ética? O valor de cada serviço. Então, se tem todo o serviço deve ser cobrado individualmente, deve ser detalhado cada um. A periodicidade da proposta dos serviços e a forma de reajuste.
Respira fundo, né? Como eu estou fazendo aqui. Não é, Milson? Sim. O que é que vocês acham aí? Vamos lá, pessoal. E é importante citar aí, né, Luciano, que o que está escrito, nós brasileiros, a gente gosta muito pouco de contrato, né? Mas é importante que a gente, eu falo muito, na prestação de serviço, a gente tem muito problema quando a gente não especifica exatamente o que a gente vai entregar. Né, Luciano? Luciano também deve ter experiência nesse sentido. Quando eu pego alguma coisa, o que é? Eu vou entregar, o meu objetivo final é entregar um relatório sobre as demonstrações contábeis do ano de 2024. É prestar um serviço de consultoria na área de recursos humanos referente à folha de pagamento do ano de 2000. Entenderam? É muito importante isso. Gente que prestador de serviço não é fácil, né? A pessoa e renegociar contratos é outro problema. Então é muito importante a gente ter essa visão, né, de que contrato e proposta, o que está combinado não está caro, né? E aí vem a questão. Proposta. Se tiver mais de um serviço, deve ser identificado separadamente. Porque é típico de uma proposta, né? Não é fazer a proposta de fazer uma construção, por exemplo, de uma casa, sem detalhar o que você vai gastar para a construção de uma casa. Vai fazer um projeto de engenharia sem detalhar o projeto de engenharia, não é? Sem fazer um serviço de pintura, qualquer coisa que a gente usa, ou de conserto de automóvel, eles não vão lá, vai ficar em tanto, sem falar o que é. Então, é lógico que todos os serviços devem ser detalhados. E aí, uma vez que talvez que possa dar uma dúvida, o valor de cada serviço, você está falando que todo serviço deve ser individualizado, o detalhamento, logicamente, o valor de cada. A periodicidade da prestação do serviço e a forma de reajuste, lógico, né? Nós vivemos num país que tem juros e atualização monetária elevadíssimos. Ok? Então, sobrou. Nas propostas para prestação de serviços profissionais, deve constar explicitamente, como está lá no Código de Ética, todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Como eu comentei, são 26 itens, tendem muito desses itens vários subitens. Nesse caso, esse o item 8 é um dos 26, mas o item 6 é quase o alfabeto todo, cheio de alíneas. Então, é quase impossível memorizar, né? Então, a resposta, todos devem constar explicitamente. Bem lógico, né? Então, pode ser considerado como uma questão fácil, mas é nas fáceis que muita gente escorrega. Ah, está tão fácil, não é possível que eles pediram isto, não é? Exatamente. Mas é isso, né? Tudo bem. Vamos Tranquilo, para né? vamos Tranquilo. para questão de cálculo. Aliás, não, eu fiz com as questões aqui. Vamos lá. Demonstrações financeiras. Também do Conselho, de 2024.2. Questão 28. Com relação às demonstrações financeiras, de acordo com a Lei de 6.404/76 e modificações, avalie as afirmativas a seguir assinado V para verdadeira e F para falsa. Então, vem quatro afirmativas. Okay? Eu vou dar sequência, porque não consegui colocar tudo numa tela. E as afirmativas são, respectivamente, para anotar A, B, C e D, para cada uma na ordem delas, né? Se é verdadeiro, se é verdadeiro, se é falso, e assim vai para frente. Então, vamos lá. Quais são as afirmativas? Ele não tem uma alternativa só falsa ou só verdadeira, né? Que é que a gente indique para cada uma delas. Então, na hora de ler, já vai pegando o lápis lá e anotando o que vocês acham. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações de exercício anterior. Nas demonstrações, não poderá haver agrupamento de contas semelhantes. Outra,
as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração e o valor será considerado definitivo. E a última, as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Bem, vamos lá. Antes da gente passar a resposta, eu volto aqui. Citou na proposição a Lei 6.404 e alterações. Então, nós temos que lembrar, o que é essa Lei 6.404? Nós dessa época, nós já sabemos de cor, né, Milson? É a Lei das Sociedades Anônimas. Mas não obriga todo mundo a lembrar de número de lei. Sim. Mas a Lei 6.404, a Lei de Sociedade Anônima, é fundamental para os contadores e contadoras, porque não é só das sociedades anônimas, é também das normas contábeis, sobretudo, né? De obrigações legais que vão ao encontro, né? Não de encontro, do Código Civil. Ou seja, atendem também ao Código Civil. Mas qual que é a grande... Essa lei já foi muito alterada, mas ela não quer dizer que ela caducou, ela existe, ela é válida, só que ela já foi alterada. Para as questões contábeis, basicamente, essa lei foi alterada pela 11.638 de 2007. 2007, para quem não sabe, foi quando a legislação brasileira aceitou formalmente a adoção das normas internacionais como base para as demonstrações brasileiras. Tá? Então, ela modificou a 6.404, e nessa lei fala que foi nomeado, não o nome CPC, mas uma entidade com força para representar o Brasil, tendo autorização legal para traduzir e adequar as normas internacionais de contabilidade. Então, foi dado voz ao CPC e fala lá nessa lei, da 11.638, que o CPC seja formado predominantemente por contadores. Ok? Então, só uma observação aí que é importante para vocês. Então, houve modificação. E aí, vamos lembrar da lei? É complicado, não é, pessoal? É muito complicado. Então, vamos seguir para cada uma das alternativas aí. Primeiro, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações de exercício anterior. Eu acho que todo mundo aqui vai responder verdadeira ou falsa. O pessoal aí, Amilson, está respondendo? Não, não tá não. Vamos lá, gente. Pede para o pessoal responder aí no chat, vamos lá, hein? Chat. Da próxima, inclusive, talvez, Amilson, uma sugestão de a gente usar uma plataforma, hein? Sim, vamos fazer aquela do... Vamos fazer? Vamos do Pode ser do Mentimeter. Não, como é que chama? Eu até usei nas minhas aulas, Cabut, sei lá que fala, Cabot, quem é que sabe aí? Começa com K. Deixa eu buscar aqui, eu não sei falar o nome, não. É bem legal. De pulsos, não? Caote. É bem bacana. Né? Exatamente. Então, da próxima a gente pode fazer isso, né? Sim. Usamos a sugestão da Grace, Sim. Colocamos mais um computador e damos um comando no outro computador para a plataforma. E aí o pessoal responde para o celular mesmo, né? Exatamente. Aí a gente já deixa esquematizado. Exatamente. Muito bem. Então, vamos lá. Esse aí, pessoal, eu acho que é difícil alguém colocar falso. Por quê? Acabamos de mostrar aí as demonstrações da Casas Bahia, da Oncoclínicas, não é? Sempre não está comparativo um ano com outro ano? Sim. Se as empresas estão adotando essa comparação, não é porque elas quiseram, isso tem uma obrigação. E, de fato, é verdadeiro. Artigo 176, parágrafo 1º. Ninguém vai decorar o artigo, mas na prática está vivenciando, nós estamos usando isso no curso. Né?
As demonstrações de cada exercício são publicadas com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior. E olha a lógica, se alguém não lembra de uma publicação. Como é que o usuário vai entender se está melhor ou está pior? Ele tem que ter um ano anterior para balizar, não é isso, gente? Então, tem lógica, sim, colocar como verdadeiro esta resposta. A próxima. Vamos lá. Nas demonstrações, não poderá haver agrupamento de contas semelhantes. Dica: cuidado com não em questões de prova, né? Não poderá. É bem terminativo, né? Quer dizer assim, poderá em certas circunstâncias. Não, não poderá. Né, Wilson? Exatamente. Caixa, equivalência de caixa é uma situação, aplicações financeiras, né? Contas a receber. Exatamente, né? Até porque a publicação ela é cara, né? Até que agora quiseram aí fazer uma nova legislação, sei lá o quê, né? Que não precisa mais publicar nos jornais e tal. Né? É isso aí, né? Caixa e equivalentes de caixa, por exemplo. Né? É uma conta que pode ser né? Empréstimos agrupadas, né? Impostos a recuperar, entendeu? Então, assim, são situações que podem ser, né? Por quê? Não só para facilitar, e também não interessa, né? As contas sintéticas, né, que são contas agrupadas, né? Por exemplo, caixa e equivalentes de caixa. Imagine vocês se a gente tivesse que publicar fornecedores, por exemplo, analiticamente quase impossível, não é mesmo? A gente tem aí, por isso, os analíticos, né? Os razão auxiliar para contribuir com a gente, né? Isso. Falso, né? Pode ser agrupados. Artigo 176 é o mesmo artigo do anterior, parágrafo 2º. Embora nesse artigo é vedado a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Para evitar isso mesmo, né? Para não cair num grande guarda-chuva de punhado de contas que não têm relações entre si. Como está lá no parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Ponto e vírgula. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicados sua natureza, e não ultrapasse 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Ponto e vírgula. Mas é vedada a utilização de designações genéricas como contas correntes. Né? Então, ok. E também tem lógica, né? Como nós falamos, não poderá é muito taxativo. Né? Muito grande, né? Muito grande. Né? Muito grande. Próximo afirmativo. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração e o valor será considerado definitivo. Muito bem. Para quem convive com sociedade anônima, trabalha em sociedade anônima e atua na área contábil, provavelmente liquida isso aí fácil. Mas como vocês são estudantes, alunos, provavelmente não tem essa convivência com o cotidiano de uma empresa como uma sociedade anônima, o que tem que pensar? Vamos lá. As demonstrações financeiras registrarão destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos de administração. Sim, órgão de administração, a administração é que propõe o dividendo. A administração é que sabe a circunstância econômica, financeira da empresa, a disponibilidade. Então, compete à administração, o conselho de administração, propor para a Assembleia quanto que ela acha que é o dividendo proposto. Ok? Tá. Isso está certo. Mas a segunda parte pisou na casca de banana, né? E o valor será considerado definitivo? Não, a administração não é um órgão máximo de uma empresa, de uma sociedade anônima. É o conselho, né, de acionistas, que é o órgão máximo. Então, aqui também tem, já estou adiantando porque está tão óbvio. Verdade. Falso. A decisão final sobre distribuição de dividendos, inclusive o percentual e a forma de pagamento, cabe à Assembleia Geral dos Acionistas. Por que isso, gente? Porque quando termina o balanço, 31 de dezembro,
até elaborar as peças, passar para auditoria, nós estamos falando de sociedade anônima, né? Publicar e etc., tem que haver uma destinação daquele lucro como uma proposição. E a Assembleia não vai se realizar em 31 de dezembro, ela vai se realizar até 30 de abril, 4 meses depois. Por sinal, até semana que vem, todas as sociedades são obrigadas a ter essa reunião até dia 30 de abril, né? Formalizado, etc. É falso, porque o mesmo artigo 176 do parágrafo 3º, embora ele não fale tão tacitamente, ele deixa bem claro. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos de administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Pressuposto não quer dizer certeza, e nem pode ser, porque a aprovação pode acontecer e pode não acontecer. Não é? Então, não pode ser, como está lá, considerado definitivo. A administração propõe e a Assembleia vai aceitar. Não, não é. Não pode ser definitivo. Ok? De uma certa forma, geralmente, né, Luciano, eu conheço 1 ou 2 casos de que não foi aceito pela Assembleia, mas, olha, 1 ou 2 casos que houve uma discussão na Assembleia e foi mudado, mas é quase que impossível, né? De fato, é quase que... Mas a regra é essa, né? Quem é o órgão máximo é a Assembleia Geral. E aí, né, Milson, corroborando o que você está informando, normalmente, alguns dos membros da administração são membros são acionistas da empresa, ou têm participação, têm interesse e têm convivência com os acionistas. Sim. Então, eles têm o papel de falar assim, olha, nós achamos que o dividendo que a gente pode pagar, que não vai retirar a capacidade financeira da empresa, é de tanto. Então, muito provavelmente, essa proposta já foi conversada assim, informalmente ou formalmente, com a maioria dos conselheiros. Sim, não é? sim, sim. Então, por isso que... Mas não pode ser considerado definitivo mesmo, porque a Assembleia vai acontecer posteriormente à data do balanço. Exatamente. E a última afirmativa: as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Uma outra dica que a gente pode falar sem responder é uma afirmativa que distou das demais. As demais foram com 2 linhas, essa foi com 4 linhas. Então, é uma questão que sempre tem mais texto e merece um certo cuidado. Hoje, a tendência dos formuladores de questões é terem afirmativas com número de linhas similares, para não ficar assim bem distante uma de outra, né? Mas vamos lá pela lógica. A gente não lembra da lei, não é? Nem eu, nem o Amilson, com certeza. Me autorizando a falar pelo Amilson aí, tá? À vontade. Mas a gente não sabe, não tem como decorar. Mas vamos lá pela lógica. As demonstrações são complementadas nos aplicativos? Sim. Outros quadros analíticos? Sim. Demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial resultado do exercício? Sim, porque a contabilidade é, por essência, um sistema de informação que precisa detalhar, não é uma caixa preta. Então, está corretíssima, verdadeira. Né? Ok? Então, nós temos aí a resposta da letra B. A primeira alternativa é verdadeira, as 2 outras são falsas e a última é verdadeira. Alguém vai dizer assim: professor, resolvendo questão é muito fácil. Mas a gente está mostrando que só uma leitura cuidadosa dá para fazer, né, Luciano? Dá para fazer. Dá. Ainda mais que quem está estudando 4 anos, né? Sim, Estudando com afinco, já deve ter. Nós estamos aí participando através das empresas que a gente seleciona todo semestre, né? Que agora vai ser 3, né? 3 não, 2, né? Para cada semestre, né? Ococlínicas e
esse semestre é com clínicas e a Casas Bahia. Casas Bahia que você trouxe. Né? E isso cada vez mais vocês vão tendo a expertise de entender circunstâncias, né? Que são cotidianas, aí, típicas dessas empresas. Bom, mais uma classificação de contas agora da penúltima, não, da antepenúltima, né? Que já teve desse ano, 2024.1. Essa que envolve números. Questão 36. Da mesma forma, tá, pessoal? Nós estamos aqui dedicados ao eixo 1. Então, muito voltado para o eixo 1, dentro dos passos que estão de quem está aprendendo pela primeira vez contabilidade. Uma farmácia apresentava o seguinte saldo de seu ativo em 31 de dezembro de 2023. Aplicação financeira com vencimento 380 dias, 200 mil. Clientes com recebimento previsto para 180 dias, 140 mil. Disponibilidade, 50 mil. Estoque com venda previsto para até 60 dias, 120 mil. Imóvel onde funciona farmácia, 600 mil. Móveis e utensílios utilizados em suas lojas, 300 mil. O ativo circulante da farmácia, 31 de dezembro de 2023, foi de A, B, C e D. Logicamente, tem que fazer conta. Né? E aí, a análise que a gente pode salientar, quem estiver lendo a questão, está falando ativo, em seu ativo. Aplicação financeira, pertence ao ativo? Sim. Clientes? Sim. Disponibilidade? Sim. Estoque? Sim. Imóvel? Sim. Imóvel utensílio? Sim. Então, as proposições não estão atritando com a proposição. Né? Mas temos que chamar atenção, além dos valores, datas. Eles mencionaram aplicação financeira 380 dias, cliente 180 dias, disponibilidade não precisa, porque o próprio nome, disponibilidade. Não é disponibilidade daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não é? Estoque com venda prevista 60 dias, até uma coisa talvez desnecessária, né? Estoque, guardar estoque para venda só depois de 1 ano é meio irreal, embora possa acontecer uma atipicidade. Imóveis e utensílios. Está perguntando sobre o ativo circulante da farmácia. Então, quem está fazendo a prova tem que fazer uma continha do lado, lembrando que não pode usar calculadora. Como nós estamos aqui com, em PowerPoint, eu peguei todas aquelas contas e colocamos lá, disponibilidade, aplicação financeira, clientes, estoques, imóveis e utensílios, na ordem de liquidez. Não é isso? E obtivemos aí ativo circulante e ativo não circulante. Vamos lá voltar aqui. Aplicação financeira com vencimento 380 dias. É o quê? Circulante ou não circulante? Qual que é o prazo de circulante? Até 365 dias. Então, a aplicação financeira com vencimento em mais de 1 ano não é circulante. Não é isso? Cliente, 180 dias, circulante. Disponibilidade, circulante. Estoque, circulante. Imóvel, não é circulante. E é imóvel onde funciona a farmácia. Então, imóvel do imobilizado operacional da empresa. Não é para venda. Móveis e utensílios utilizados em suas lojas, também operacional. Então, daí basta preencher. Né? Disponibilidade 50 mil, aplicação financeira 200 mil, cliente 140 mil, estoque 120 mil, imóvel 600 mil e 300 mil. Igualzinho que está lá na proposição, nós já adiantamos aqui. A pergunta é, qual é o montante do ativo circulante? Fazer conta, né? Conta simples, né? Tanto que os valores são para fazerem até, como não pode usar calculadora, né? Geralmente não tem número, né? Não tem número picado, né? 50, 200 e tal, né? Para facilitar. Fácil, né? Muito fácil, não é, gente? Disponibilidades é ativo circulante, clientes é ativo circulante, estoques é ativo circulante. O restante não é ativo circulante. Exatamente.
50 mais 140 mais 120, 310. Aplicação financeira, que colocou como para 380 dias, quer dizer, a intenção da empresa é que prevalece. Não quer dizer que ela não possa resgatar antes, mas a intenção, a intenção obriga a classificação. Se ela aplicou com 380 dias na data do balanço, ela vai ficar como ativo não circulante. 200 mil, mais 600 mil, mais 300 mil, 1 milhão e 100. Para quem está lá no quarto eixo, terceiro eixo, segundo eixo, oitavo eixo, é muito fácil essa questão, né? Mas quem está aprendendo, né, e lógico, no primeiro eixo, ainda tem caminhos aí, pelo menos no sentido de sentir com confiança para fazer as contas tranquilamente, não é? Vai entender tudo. Essa confiança vai adquirindo com o tempo. Mas é uma questão, né, Milson, muito simples assim, né? É o conceito de circulante e não circulante. Exato. Circulante curto prazo, né, que a gente chama na contabilidade, não circulante, então é uma conta conceitual, né? O que é circulante ou não circulante. Talvez aí poderia, só para a gente trazer uma discussão, poderia também trazer uma discussão para dividir, né, Luciano? O que é circulante em empréstimos, por exemplo. Né? Nós estamos falando de passivo, né? Mas aí você teria que trazer, se essa aplicação financeira é aplicada para né, contra X dias e podendo resgatar, entendeu? Aí você teria que trazer parte para curto prazo e parte para longo prazo, né? É importante frisar isso, né? Em empréstimos, por exemplo, acontece demais, né? Em parcelas. Né, em 36 parcelas, por exemplo. Né? Quer dizer, 12 parcelas, entenderam? Então é importante a gente frisar o conceito de circulante e não circulante. Isso. E lembrando que são os dois grupos que existem, tanto no ativo quanto no passivo. Passivo, exatamente. Então, tanto a ideia de recebíveis com 365 dias, quanto de obrigações com 365 dias ou mais, né? Vai existir. Exatamente. Ok. Muito bem. Então, mais a questão aí resolvida, vamos para frente. Questão, fizemos a 36, sim. Então, vamos fazer a 30 aqui, ó. Envolve demonstração de resultado. Vamos lá, se vocês vão achar fácil. Questão 30. Em 2023, a demonstração do resultado do exercício de uma entidade apresentou receita líquida de 200 mil e lucro bruto de 150 mil. Pode-se constatar que na demonstração a seguinte conta apresenta saldo de 50 mil. Letra A, despesas de vendas. Letra B, despesas operacionais. Letra C, deduções da receita. E letra D, custos das mercadorias vendidas. Tudo bem. Também estrutura da DRE, né, Luciano? Isso. Quer dizer, o conceito de que é receita líquida, o conceito de que é lucro bruto, né? Então, perfeitamente conceitual. Bem conceitual. E aí, ele está apresentando aí a diferença, né, de 50 mil, a diferença, não é? 200 mil com lucro bruto de 150 mil, qual conta que representa essa diferença de 50 mil? Né? Qual conta apresenta? Opa, tem uma digitação minha aí. Apresenta sem o EC. Bem, demonstração de resultado, acho que todos devem lembrar e ter na cabeça a estruturação de uma demonstração de resultado. Para a prova, isso é fundamental. Aí já nem é decoreba. Receita líquida vem depois da receita bruta, mas a legislação atual, hoje não se discrimina mais receita bruta. Já começa com receita líquida. Receita líquida é líquida de tributos, né? Então, ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI, já está líquido, ou seja, é o que é da empresa realmente que ela pode usar. Mas, para ela obter receita, ela tem que vender algo. Numa empresa comercial, mercadoria. Numa indústria, produtos. Numa empresa de serviços, serviços. Né? E isso tudo ela está vendendo por um preço algo que custou.
Então, o lucro bruto é a margem bruta, né, que os administradores, normalmente, empresários falam assim, a minha margem bruta, né? A margem bruta é o lucro bruto, é a troca, é o resultado com mercadorias. Resultado com mercadorias é a receita menos o custo da mercadoria, é o lucro bruto. E aí basta colocar os valores, não é? Receita líquida 200 mil foi informado, o lucro bruto foi informado. Eles querem saber, os 50 mil é de quê? A diferença é o custo da mercadoria vendida. A resposta é bem óbvia, muito simples a questão, responde imediatamente. Agora, quem tiver dúvida do que é lucro bruto, realmente não vai conseguir acertar, porque o lucro bruto vem antes das despesas operacionais. E despesas de vendas são despesas operacionais. Deduções da receita vêm antes das receitas líquidas, que são, por exemplo, devoluções, descontos incondicionais, né? Impostos, como nós falamos, ok? Então, voltando aqui, ó. Receita líquida é líquida de tributos, mas também de deduções de vendas. Então, eu não poderia vir depois ou entre receita líquida e lucro bruto as deduções da receita. Então, sobrou a letra D, custas vendidas, que corretamente é ela, né? Não tinha. Aqui não é por exclusão, é por indicação óbvia, custas mercadorias vendidas. Perfeito. E outra coisa, demonstração de resultado em prova de concurso sempre vai acontecer. Então, entender as demonstrações, as composições, lucro bruto, lucro operacional, o lucro antes dos efeitos financeiros, depois vem os efeitos financeiros, depois vem o lucro antes dos impostos, e aí o lucro líquido, esta é essencial, não é? Né, Milson? Perfeito. Essa estrutura, né? A gente precisa, pelo menos, assim, ter uma visão, né? Ter, assim, uma estrutura do balanço patrimonial, da DR, né? Da DMPL, da, do fluxo de caixa, né? A estrutura, né? Importantíssimo. Mais uma? Vamos lá. Não precisamos de intervalo, não, né? Podemos seguir. Operações típicas. Vamos lá, mais números. Questão 33. Abril de 2024, uma empresa de consultoria adquiriu 10 cadeiras para seus funcionários por R$ 400 cada. Metade do valor foi pago à vista e o restante tem pagamento previsto para junho do mesmo ano. No momento da compra, observe as seguintes modificações no saldo de seus elementos patrimoniais. Letra A, aumento de 2.000 no ativo e no passivo. B, aumento de 4.000 no ativo e no passivo. C, aumento de 4.000 no ativo e no patrimônio líquido. Letra D, diminuição de 2.000 no ativo, aumento de 2.000 no passivo, diminuição de 4.000 no patrimônio líquido. Bem, antes de eu mostrar aqui uma tabela, eu gostaria de chamar a atenção também de outra coisa importante. Nas alternativas fala ativo, passivo, patrimônio líquido, são esses 3 agrupamentos que é mencionado, ok? Então, quando a gente lê uma proposição, imediatamente lê também as alternativas, porque as alternativas condicionam a proposição e vice-versa. E atentar, né, Luciano? Está falando ativo, não tá falando passivo, não está falando nem ativo circulante, nem passivo circulante, nem ativo não circulante, nem ativo, nem passivo não circulante. Está falando ativo, hein? É importante isso, viu? Talvez isso seja uma pegadinha, né? Eu falo que não tem pegadinha, mas isso acaba sendo uma pegadinha, né? Aí, no caso, ele está falando, ó, comprou 10 cadeiras por 400 cada. Então, imediatamente, faz a conta, 10 vezes 400, 4.000. Ok? Então, o valor da compra, 4.000. É um item, com 10 cadeiras para seus funcionários, então, ela não comprou para venda, para revenda, qualquer coisa assim, né? Então, 10 cadeiras vai figurar no ativo não circulante, no imobilizado. Tá certo? Tá. Muito bem. Metade do valor foi pago à vista.
e o restante tem pagamento previsto para junho do mesmo ano. Então, nós temos aí um passivo criado, né? Então, nós temos que fazer lá. Eu e o Amils, com certeza, também fazemos assim, que nós somos acostumados a fazer razonetes, né? Fazer razonete em prova, gente, é o caminho mais tranquilo para não errar. E depois, quando vocês vão fazer as questões, vão fazer lá as notações da prova, e ficou com dúvida, ou dá tempo depois para rever, nesses razonetes vocês conferem sem ter dúvida. Sim. Então, ele é um instrumento de anotação muito valioso em resolver na resolução de prova. Fazer o razonete. E é simples, que é o Tzinho com o nome em cima, né? Do lado esquerdo é o débito, do lado direito é o crédito. Então, nós fizemos aqui, mais ou menos, só porque está em PowerPoint. Ele cita que está pagando à vista, que pode ser caixa ou bancos, não é isso? Cita que são cadeiras, é imobilizado. Cita que parte está sendo devido, não está comprando tudo à vista. Cita também patrimônio líquido e as alternativas fala em aumento de ativo e no passivo. Então, nós precisamos saber o total, não é isso? O total para ver se aumentou ou diminuiu. Como não tem uma situação anterior, esses fatos é que vão traduzir o total do ativo e o total do passivo. Claro, se aumentou é porque saiu de 0 para X. Se diminuiu é que saiu de X e caiu para Y, não é? Ok? Então vamos lá. Dá para a gente lembrar os valores, não dá? Comprou imobilizado por quanto mesmo? 400 vezes 10? 4.000. 4.000 já foi pago. Foi pago metade. Vamos lá. 4.000, ativo do lado esquerdo, né? A própria configuração do razonete é tudo que está do lado esquerdo está representado no ativo, quando é uma conta patrimonial. Saiu do caixa, 2.000. Se tinha saldo anterior, não vem ao caso que a questão não está cuidando disso, né? Então, ele está falando em aumento ou diminuição, não está falando em saldo, não é? Vou voltar aqui, pessoal. Aqui, ó. Está falando em aumento, ele está falando em saldos. Aumento de 2.000, aumento ou diminuição. Tudo bem. Então, 4.000, 2.000, 2.000. Lançamento nosso está certo, gente? Vamos conferir. 4.000 a débito, 2.000 e 2.000 a crédito, fechando 4.000 a crédito. Está certinho, tá? Aumentou o ativo em 4.000 pela aquisição do bem, mas saiu do ativo 2.000 e criou uma dívida de 2.000. Afetou alguma coisa o patrimônio líquido? NECA, porque a operação aqui não é de venda, não é custo, não é despesa, não é estoque. Não está baixando estoque. É um ativo imobilizado, né? Então, não alterou em nada o patrimônio líquido. Então, aquela alternativa lá de patrimônio líquido, se for por exclusão, já pode tirar duas aqui, a letra C e a letra D. Ficou a A e a B, de 2.000 e 4.000. Não precisava nem ter essa alternativa, porque é tão óbvio, né? O registro, que o ativo total entrou 4, mas diminuiu 2, ficou no total de 2, do lado esquerdo, ativo. A dívida do passivo, 2.000, 2.000. Tanto o ativo aumentou 2.000, quanto o passivo aumentou 2.000. Exatamente. Letra A. Né? Também o professor conceitual, né, Luciano? Conceitual. O que é ativo, o que é passivo. Isso. Não é porque o professor está resolvendo que ficou fácil. Não, gente. É a lógica, tá? Nós, contadores, vocês, futuros contadores e contadoras, têm que entender que a contabilidade, na realidade, ela é a representação dos fatos. E a representação dos fatos não foge da lógica. Às vezes, no apressado de fazer uma conta, quem não é contador, tal, imagina uma questão dessa caindo num concurso para quem não é contador e pode participar. E provavelmente vai errar, por mais simples que ela seja, né? Que pressupõe entender débitos e créditos. Está entrando 4.000, mas ao mesmo tempo está saindo do ativo 2.000 e criando o passivo de 2.000.
Para nós aqui é fácil, né? Mas para quem não é da área, provavelmente vai ter dificuldade de entender. Mais uma? Essa foi a 33. Então, vamos uma para o Enad. Vocês vão perceber como é que muda, né, Luciano? Não, A ideia é muito engraçado. Como é que muda. aí, as questões da Enad, a maioria delas são discursivas. Nesse caso aqui, nós escolhemos uma que trata sobre lucros apurados, e ela tem é uma questão objetiva também, questão de alternativas. Tá? Então, lá, uma companhia aberta obteve lucro de 200 mil em 31 de dezembro de 2017, porque o Enad foi em 2018. E sua diretoria propôs ao responsável pela área contábil deixar esse valor no balanço patrimonial da empresa na conta de lucros acumulados. Nessa situação, o profissional de contabilidade deve. Estou repetindo para constar na mesma tela as 5 alternativas. Diferentemente do conselho, que são 4 alternativas, no Enad são 5 alternativas, em questões objetivas. A profissional de contabilidade deve. Vou ler cada um com vocês. Letra A, catar a proposta da diretoria sem tecer comentários a esse respeito. Ou seja, o profissional acata a proposta e não tece comentários. B, informar a diretoria que tal procedimento é correto e que está amparado na legislação societária. C, informar a diretoria que a auditoria dá prazo de 12 meses para que a conta lucros acumulados fique com saldo zerado. D, alertar a diretoria de que os acionistas poderão reclamar da não distribuição de dividendos, segundo previsão da legislação fiscal. E letra E, esclarecer a diretoria sobre o fato de que a conta lucros acumulados não pode constar no balanço patrimonial das companhias abertas e que seu saldo deve ser totalmente destinado. Bem, vamos lá. Profissional de contabilidade deve. Legal essa. Deve. Ou seja, não está aqui dando condições de deve procurar, não, deve. Né? É bem taxativo. Então, ele deve. O que a lei fala? Como nós já comentamos, né, a 11.638 alterou, revogou, e da lei da Cidade da 6.404 estabeleceu no artigo 178, parágrafo 2º, item D, não estou respondendo ainda não, só estou complementando mais as informações, que as contas que compõem o patrimônio líquido são capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações de tesouraria, prejuízo acumulado. Não tem nenhuma dessas falando em lucros acumulados, não é mesmo? Tudo bem. E agora? Mas lá a alternativa, a proposição é a proposta da diretoria, falando pelo responsável pela área contábil, deixar o valor na conta de lucros acumulados. Mas se a legislação não fala em lucros acumulados, essa conta pode existir? Antes da gente responder, pode existir? O que vocês acham? Ou ela não pode existir? Não é, Amilson? Vamos ver aí os nossos universitários, que eles... É interessante, né? Até a 2007, isso era possível, né? Literalmente, sim, né? É bem interessante essa discussão, né? E até por que será, né? A gente tem até que pensar por que será que a lei estabeleceu, né, que a partir daí não podia mais ter, né? A 1168 alterou, né? E passou o patrimônio líquido só por essas contas. Olha, capital social, reservas de capital, ajuste, reservas de lucro, ações de tesouraria e prejuízo. Aí é interessante falar, né, Luciano, que reserva de capital é aquele 5%, né, Luciano, do pessoal do primeiro eixo aí, né, limitado ao capital social, né? Avaliação patrimonial é quando faz uma
uma, uma, uma avaliação mesmo, né, de um ativo lá. Tem várias regras aí, né, que precisam ser observadas, né? Ações de tesouraria, não sei se vocês já escutaram esse termo, né? Ações de tesouraria está muito comum, né? As empresas da Bolsa de Valores, principalmente, né? Não necessariamente, ações não é só de empresas da Bolsa de Valores, né? É empresa de capital aberto, não. É empresas de capital aberto com ações negociadas na Bolsa ou não, né? Como forma de valorizar, de crença também de que a empresa é rentável, né? Quando se tem um lançamento de compra de ações, né, pela própria empresa, tem vários abertos aí, eu nunca vi tanto, né? Porque a empresa quer valorizar, né? Então ações duraria para isso, né? A empresa comprando, negociando, né, indo ao mercado e adquirindo as ações dela mesma, né? Interessante isso. E normalmente essas ações também são compradas, aquelas ações de pequeno, por exemplo, alguém comprou 2.000 ações, depois vendeu 1.900, sobraram 100. Isso, Essas não 100 ações são ações de pequeno valor, porque isso. são ações tem um nome, eu também esqueci aqui. É, Essas ações normalmente são compradas pelas empresas para elas agregarem e jogar no mercado com uma quantidade maior mesmo, né? Então, não pode ser também muitas ações de tesouraria, né? Porque isso tem uma Sim, limitação, né? é, Porque a empresa não pode ser ela mesma dona das próprias ações dela, né? é verdade. Isso aí. E prejuízo acumulado. Aí alguém vai pensar assim, mas se tem a conta de prejuízo acumulado, por que não ter a conta de lucros acumulado, né? Verdade. Uhum. Mas, na realidade, aí vem a explicação. As alterações pedidas na lei do Cidade Anônima não extinguiu a conta lucros acumulados, gente. Ok? Não extinguiu. O contador, lá no plano de contas, ele pode ter todas as contas que ele quiser. A lei falou que as contas que compõem o patrimônio líquido no balanço são essas, ok? Mas não impede que se use lucros acumulados. Aliás, se usa, né? Que não pode existir lucros acumulados no balanço patrimonial publicado. Desta forma, a posição profissional contábil deve ser ativa, deve. Se ele sabe que não pode existir essa conta em 31 de dezembro, ele não pode aceitar que a diretoria imponha, porque ele não pode fazê-lo. Que a lei impede que existe uma conta chamada lucros acumulados, né? Então, se tem lucros, ele tem que propor dividendos, ele tem que propor reservas, etc., né? Então, não é correto deixar o valor do lucro na conta de lucros acumulados. A resposta é a letra E. Ele pode acatar a proposta de diretoria sem tecer comentários? De jeito maneira. Aliás, papel dos contadores, se a gente pudermos falar isso com muita ênfase, né, Milson? Não é nunca ficar calado. Papel do contador é igual médico perante um paciente. Vai esconder do médico uma coisa? De jeito maneira, né? Do paciente, né? Informar a diretoria que tal procedimento é correto? Não, é incorreto. Informar a diretoria que a auditoria dá para 12 meses porque a conta? Não. O saldo zerado tem que ser no próprio exercício, A até auditoria o não manda final do nada, né, exercício. Luciano? A Não, auditoria só sugere, não. inclusive. E a auditoria não dá prazo para a É, empresa, ela evidencia, né? exatamente. Alertar a diretoria de que os acionistas poderão reclamar da não distribuição de dividendos segundo previsão da legislação fiscal, a questão não se trata de distribuição de dividendos, né? Se trata de lucros acumulados, lucros apurados no período. Letra E. E nem é na legislação fiscal, né? Que é os Isso. 25% para os minoritários, né? E tal, tal. Reserva legal, tudo, né? Sim. Que é da legislação societária, né? Esclarecer a diretoria sobre o fato de que a conta lucros acumulados não pode constar no balanço patrimonial dos companheiros abertos e que seu saldo deve estar totalmente destinado, Sim. distribuído. Reserva, Até, distribuir. até eu estava hoje, na hora que eu fiz isso aqui, eu passei para vocês, vocês até sugeriram fazer, eu estava até olhando a Casas Bahia deu prejuízo, então na DMPL dela, ela não tem
ela não tem demonstrações financeiras. Aqui, ó. Vamos ver da Copasa. A Copasa deu lucro. Nós trabalhamos com a Copasa no primeiro semestre do ano passado. Passado, Né? não foi? Foi. Não, o semestre passado foi da Portos. Ah, foi. Semestre passado foi Portos. Aqui eu vou mostrar para vocês, quer ver, demonstração das mutações, 65. 65. Eu vou ampliar a tela aqui para vocês verem. Não sei se eu ampliei muito, mas aqui, ó. É uma companhia, é uma cidade anônima, embora do Estado, né, mas é aberta. Ela tem lá, ó, capital social, ações de tesouraria, reservas de lucro distribuída em legal, incentivos fiscais, retenção de lucros, lucros acumulados, ajuste de avaliação patrimonial. Então, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações de tesouraria e capital social está dentro da legislação. Ah, mas pode mostrar lucros acumulados? Pode, desde que o saldo, tanto em dezembro de 2023 era zero, quanto em dezembro de 2024 também era zero. Mas não quer dizer que a empresa não apurou lucro. Sim, apurou. Lucro líquido de 1.316.000, 1 bilhão, que aqui está em milhares, né? 1 bilhão. E aí vem a destinação, tanto para reserva legal, tanto para reserva de incentivos fiscais, tanto para retenção de lucros, juros sobre capital próprio, que ela vai propor, remunerar isso, né? Os acionistas, dividendos complementares, e ainda aqui, ó, dividendos extraordinários, aqui, ó, aproveitando, né, Milson? Ela fez mais do que os dividendos que propôs, ela fez, a Assembleia aprovou 300 mil dividendos extraordinários. Né? Então, tudo acaba zerando, ou seja, apura-se o lucro, é uma conta que existe, como nós mencionamos, existe durante o ano, mas ela, ao final do ano, os lucros apurados têm que ser todos destinados, como a legislação comentou. Não é? Exatamente. Pode até ter a conta, não pode apresentar no balanço. Né? O saldo dela tem que estar destinado. Já é diferente do prejuízo, que o prejuízo acumulado fica prejuízo para ser decidido se a reserva de capital, reserva de lucro, vai utilizar ou não vai utilizar. Né? Sim. E a questão da dedutíbilidade fiscal também tem isso também. Né? Vamos para a última? Isso aí, acho que nós vamos dar conta. Vamos para a última. Estrutura patrimonial. Boa também, hein? Para a gente não ficar barreirista, né? Porque nós somos uma instituição com alunos do Brasil todo, nós escolhemos uma questão da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, auditor fiscal. De 2019, questão 2. Esse concurso foi editado, ainda tem gente para entrar ainda até hoje na Secretaria da Fazenda. Na fiscalização de uma cidade anônima comercial, após eu que digitei errado. O seu primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía capital subscrito no valor de 2.000, capital realizado no valor de 1.700, capital de terceiro no valor de 600, prejuízo acumulado no valor de 300. Constatou-se ainda que não havia reservas, ações de tesouraria, nem ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis da sociedade. Nessa situação hipotética, o valor do capital social total à disposição da sociedade é igual a... Vou repetir novamente a pergunta, e 5 opções. Assim como também no ENAD, provas de concurso normalmente são 5 alternativas, o que complica também um pouco mais, né? Ainda mais quando tiver textos. 1.700, 2.000, 2.300, 3.400, 4.000. Bem, voltamos a enfatizar. Tendo uma questão, tem que ler a questão com olhar de atenção. Né? Verificou-se que a empresa possuía capital,
Capital, capital, 3 palavras, capital em 3 menções. Prejuízo, ok? Constatou-se ainda não havia reserva, tal. E, nessa situação hipotética, o que está pedindo? O valor do capital social total à disposição da sociedade. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, ou lembrar, qual a diferença entre capital subscrito e capital realizado? E capital de terceiros, né, Luciano? O que é capital de Sim. terceiros? Ai, muito legal. Eu falei que tem umas questões que são bem elaboradas, né? Essa é uma questão bem elaborada, Para sim. mim é muito bem elaborado. E para pessoal, desculpe, mas eu estou meio gripado. Capital subscrito e capital realizado. Qual é a diferença? Quando uma empresa é constituída, o sócio subscreve o capital. Quando a empresa aumenta o capital, o sócio também pode subscrever. Não obrigatoriamente realizar no mesmo ato da subscrição. Não é? Eu brinco com meus alunos de graduação, que pós-graduação ele não vai brincar com uma coisa tão óbvia assim, mas capital subscrito é igual que se fosse um noivado. E o capital realizado é a concretização, o casamento. Né? Então, a subscrição é como, por exemplo, a gente fizer uma petição e nós subscrevemos, né, no bairro, aí, fazer uma subscrição para a prefeitura, etc. A subscrição é um compromisso. A realização é a efetivação. Ok? Então, outro termo que é muito usado, tanto em contabilidade quanto em concurso, capital realizado ou integralizado. Integralizado significa realizado. Realizado significa integralizado. Então, nessas duas primeiras linhas, capital subscrito no 2000, os acionistas, os proprietários, assumiram 2000 de colocar dinheiro na empresa. Mas tal fato não aconteceu. Eles realizaram somente quanto? 1.700. E por que consta capital subscrito? Porque o compromisso já está feito. Mais cedo ou mais tarde eles vão ter que realizá-lo. Né? Capital de terceiros significa o outro lado do capital. As empresas não vivem só, exclusivamente, de capital próprio. Também muito de capital de terceiros. E, nesse caso, a empresa está falando em prejuízo. Muito bem. Nessa situação hipotética, o valor do capital social total à disposição da sociedade é igual a... Qual que é o erro que muitos podem considerar? O valor do capital social. Aí falar, não, o que interessa aqui é o capital social, capital subscrito, realizado. Então, o capital social da empresa seria 1.700, não é? Não é isso, Cíntia? Exatamente, o realizado 1.700. 1.700. É. Porque está falando de capital social. Ah. Mas, olha o cuidado que tem que ter. O valor do capital social total à disposição da sociedade. Eu coloquei em negrito aqui e na proposição não está assim. Tá? Então, é um cuidado que a pessoa às vezes tem que ter, e olha que tem alternativa para responder. Quanto que é que nós falamos? 2.000. 1.700 realizado, então a resposta seria 1.700, letra A. Exatamente. Né? E, na realidade, o cuidado tem que ter aqui nós fizemos isso um formato mais amplo, mas em prova não vai fazer. Mas sabemos que tudo está tratando de passivo. Primeiro, o lado passivo começa o capital terceiro. O capital próprio está lá no patrimônio líquido. Outra questão. Ninguém está perguntando aqui o valor do patrimônio líquido, que seria outra opção. Né? Qual é o valor do patrimônio líquido? E aí a gente pode já responder também aqui. Capital de terceiros. Vamos colocar os valores? 600. Capital subscrito, falou em 2.000. Prejuízo acumulado, falou em 300. Né? Colocamos em negrito capital terceiros porque está fora do patrimônio líquido. Capital próprio ou patrimônio líquido é sinônimo.
A lei fala em patrimônio líquido, não fala em capital próprio, né? Bem, mas usamos aqui a terminologia que está no próprio proposição. Capital subscrito, realizar, capital terceiro, prejuízo. Tudo bem. Lembrando que o capital subscrito 2000, na contabilidade, tem essa rubrica, capital subscrito. Mas não aparece na contabilidade capital realizado, a não ser que existe essa conta, né? Normalmente é capital subscrito, e se não está totalmente subscrito, vem uma conta retificadora, redutora, né? Não é retificador, porque não está retificando, redutora, do capital subscrito, chamado capital a integralizar, para evidenciar para todos os usuários, inclusive os próprios acionistas, que o compromisso desde 2000 com a sociedade, falta ainda 300 para eles integralizarem. Eles, então, na hora que a gente olhar capital subscrito 2.000, capital integralizado 300, vai resultar os 1.700 do realizado, integralizado, né? Então, capital próprio, no caso aqui, seria 2.000 menos 300, resultando naqueles 1.700, menos os 300, 1.400 capital próprio. Capital terceiros, 600. Total do passivo, 2.000. Voltamos lá para a pergunta. Valor de capital social total à disposição da sociedade. A disposição da sociedade é o total do passivo, que vai ser igual ao ativo. Então, parece ser pegadinha, mas ainda não, porque a própria informação está na proposição, não é, gente? Capital realizado é igual capital subscrito menos capital integralizado. Então, a resposta é 2.000, letra B. Muita gente errou essa... Não, muito, com certeza. Provavelmente. Ainda mais quem não é Da área, né? formado da área contábil. E lá, essa prova do Cefaz, ela envolve muitas, português, conhecimentos gerais, que mais? Tributos, é muito apertado. São 100 questões. 100 questões. É muito pesado para quem faz uma prova dessa. Mas veja bem, então, o que nós pretendemos mostrar para vocês, através dessas 8 questões que nós selecionamos, pode parecer questões simples, e muitas delas foram, né, demonstradas, mas o cuidado ao fazer uma solução de prova é ler a proposição, salientar aquilo que está sendo pedido, né, e relembrar, via raciocínio lógico, determinados procedimentos que permeiam o processo contábil. Então, não é muito difícil, não. Ter calma também é uma característica própria de quem tem que fazer prova, né? Então, ficar nervoso não adianta, atrapalha tudo. É isso. Perguntas? Alguém quer ajudar a gente? Alguém não entendeu alguma fala? Alguém quer trazer alguma contribuição? Alguém tem uma dúvida, né? Enfim, alguém quer comentar alguma situação? Enfim, temos mais uns minutinhos aí, acho que dá para a gente debater alguma questão que não ficou clara, né? Que a gente falou rápido, enfim. Fala, Gleice. Sempre ótimo, né? Essa oportunidade de aprendizado que a gente tem é muito boa. Então, agradecer. E eu estou no eixo 6, né? E nesse eixo a gente tem uma matéria que é de contratos, né? Um microfundamento, que fala justamente aquela primeira parte, a primeira pergunta aí que o professor Luciano trouxe. Então, vem a calhar com o que a gente está aprendendo. Obrigada a vocês, que a gente possa continuar aí com esses encontros, porque nos ajuda a pensar melhor. Sim. Na hora, porque a gente às vezes sabe a resposta, sabe o caminho, mas na hora de pensar na prova, na hora de pensar na questão, de desenvolver o raciocínio, então, assim, muito bom.
Parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Tá bom. Muito bom, obrigado, Grace. Realmente fizemos isso para vocês, né? Sabemos que nesse formato de curso à distância, a presencialidade não é necessária, mas é interessante a presença, e louvamos a presença de vocês todos que estiveram conosco, porque nós fazemos isso para vocês. Então, é para ajudá-los, né? Para dar mais tranquilidade ao fazer prova, não é isso? E são muitos, e esse ano vai ter ENAD, não vai, Emilson? Vai, novembro, ainda não saiu a regra, né? Nós estamos esperando exatamente a publicação. Mas com certeza em novembro, o edital falando do ENAD já saiu, né? Não tem as confirmações, mas com certeza é para o dia 22. É um sábado, um domingo, na verdade, o último domingo de novembro. Nem sei que dia que é. Deixa eu me ver aqui. Provavelmente vai ser 23 de novembro. Com toda certeza vai ser 23 de novembro. E a gente vai fazendo rodadas específicas só do ENAD também, né? Sim, Vamos? exatamente. Vamos, a gente vai fazer específicas assim para a gente trazer ele. Porque o ENAD tem uma diferença, né? Porque ele ainda tem as questões do questionário, né? Que responde lá sobre pesquisa, extensão, estrutura da universidade, né? Então tem outras informações, né? A gente também vai trabalhar isso não só por causa do ENAD, a gente tem a preocupação com os exames, porque eles são partes, é a mesma coisa de falar que é nota, né? Sem a nota você não passa. A gente até acha que nota não é importante, mas sem nota não tem jeito, né? Então é o método que existe, a gente não pode ir contra, né? A gente não, né? A gente tem essa preocupação no cotidiano nosso, né? Da gente formar profissionais para a vida, para o mercado, né, para uma sociedade mais justa, né, não só pela missão da universidade, né, pela visão, missão, pelo papel da Pontifícia Universidade Católica, né, da PUC Minas, mas, sobretudo, pelas nossas crenças mesmo. Né? Quem está aqui acredita muito no processo e quer uma sociedade transformada, né? Isso é fato. Todos nós, né, Luciano? Todos nós, né? A gente tem muito orgulho de ser PUC Minas e a gente quer uma sociedade mais justa sempre. E essas provas acabam definindo exatamente, e nós de contadores, e assim como medicina também, por mais que a gente possa criticar que existe prova, né, já quem é graduado, faz prova na universidade, ainda tem que fazer prova no conselho, mas isso faz com que aconteça um filtro importante, a valorização do profissional, não é? Então, não Inclusive, vamos você reconhecer falou perfeito. Medicina vai ter já, né? Hoje eu estava escutando na rádio que medicina vai ter, o direito já tem, né? Há muitos anos que a prova como é que chama a prova do OAB. da OAB, né? Uhum. E agora a medicina, a partir desse ano, já vai ter também a prova, que já tem a prova da residência, né? Que é um Deus nos acuda, e a partir deste ano vai ter a prova, o ENAD, né? Como vai ter de professor, né? Professor também vai ter todo ano, né? Todo ano vai ter prova de professor. Muito bem. O próximo encontro nosso é daqui a 15 dias com temática para o eixo 2, né, Milson? Para o eixo 2. Aí agora, a partir agora do eixo 2, né? Do eixo 2. E já de antemão convidamos vocês que estiver conosco hoje, prestigiando, para estar conosco também na próxima. E na próxima nós vamos inovar, não vamos, amigo? Vamos. Mediante essa dica da Grace, vamos usar ou o celular ou o computador para fazer com interação com os participantes. Isso mesmo. É isso? Fechou. Ok. Obrigado, Simone, por ter aberto aí a câmera, a Grace também, viu, pessoal? E esperamos a próxima, né? Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Que Deus possa abençoá-los. E tudo de bom, viu? Bom descanso. Obrigado, Luciano, por estar aqui com a gente, né? Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Não deixe de salvar a gravação. Boa noite.
Pronto, parei a gravação. Luciano, valeu. Obrigado.